Bom dia a todos. Queria me apresentar. Meu nome é Bruna Massotti Fávaro. Eu sou fisioterapeuta, como elas já falaram, né? Tratei da Rosa, né? Durante o Covid. Vocês imaginam o quanto eu trabalhei no Covid, né? Infelizmente, não gostaria de ter trabalhado tanto por isso, mas é o que Deus me apresentou, né? Eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratória desde 2007 e eu acho que tudo tem um propósito na vida, né? Em 2007, quando eu estava terminando a minha especialização em cardiologia respiratória, eu recebi uma proposta de um médico, um dos pioneiros no Brasil, que trabalhava com sono. E esse médico, como eu estava fazendo a minha especialização em cardiologia respiratória, falou: "Você quer trabalhar comigo na área de sono?" Eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar em fisioterapia do sono? Né? Ninguém, até hoje, né? Ninguém nunca ouviu falar. E aí eu falei: que estranho, mas eu vou encarar esse desafio, eu gosto de desafios. E aí eu fui fazer essa parte que é o quê? Eu trabalho com pacientes na área de sono, de apneia do sono, que é a pessoa que para de respirar dormindo. Eu não sei se vocês já viram algum conhecido que usa uma máscara para dormir. Então eu faço o acompanhamento desses pacientes que usam e não deixa de ser um distúrbio respiratório do sono. Então hoje eu trabalho na área de fisioterapia respiratória com os pacientes respiratórios e na área de sono, né? E eu, assim, o sono realmente é uma área que era muito negligenciada, né? Até quando eu comecei não se falava de sono, não existia estudos, tanto que eu fui estudar em livros italianos, americanos, porque não tinha no Brasil, né? Hoje já tem, hoje já se fala muito mais, especialidades já tem no Brasil, e que bom, porque descobriu-se através desses estudos que o sono é fundamental, né? Pegando aí o gancho da Jana, né? O que ela falou da alimentação. Se você se alimenta direitinho, a gente divide vários pacientes, né? Porque é o que ela fala para os pacientes. Adianta você comer direitinho a tua proteína se você não dorme? Não adianta, né? Então, só para me apresentar mesmo, e eu vim para falar sobre qualidade de vida, que é alimentação, sono e exercício. Que a minha função na clínica, né, onde eu tenho uma clínica, é exercício, que é a parte cardiorrespiratória, e sono. E aí eu questiono sempre para os meus pacientes sobre isso, né? Eu faço sempre essa pergunta: qual que é a definição de qualidade de vida para vocês? Alguém podia me dizer o que é qualidade de vida? Quando alguém pergunta, alguém podia responder? O que é para vocês qualidade de vida? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Eu acho que qualidade de vida é você unir o físico, o mental, o espiritual e o social. O que nós estamos fazendo aqui? Socializando, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Você ter amigos, você sair, você ter uma religião, uma espiritualidade, você cuidar do teu aspecto físico, mental, espiritual e social. Para mim, né, é isso. E pode passar. E, segundo a OMS, é exatamente isso que eles falam, né? Que é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E é exatamente isso, né? A qualidade de vida engloba tudo, né? Pode passar. E aí, os pilares, né? Que é o que ele comentou brilhantemente: a saúde física, mental, social e espiritual. Então, o físico é o quê? Você fazer exercício físico regularmente, você cuidar do teu sono e da tua alimentação. Isso é o físico, né? Mental. Aí, como a Jana falou, você fazer uma meditação, vem também de uma boa qualidade de vida, porque quando você cuida do teu sono, do teu físico, o teu mental vai estar bem também, né? O social, que é o que eu falei da socialização, eu acho que nós somos seres que a gente nasceu para ter círculos de amigos, né? Então, você ser sociável é fundamental. E espiritual. Quando eu falo em espiritual, eu nem falo em religião, mas você ter uma espiritualidade, você acreditar em algo, isso é fundamental, né? E aí eu trouxe essa figura que mostra os determinantes da saúde cardiovascular.
hoje, o que é importante para você ter uma saúde cardiovascular boa, você envelhecer bem, saudável, com autonomia? O sono, né? O sono é parte integral. Inclusive, eu estava recentemente num simpósio que teve aqui no Hospital Constantini, e era só sobre atletas de alta performance. E então, jogadores, né, de futebol de um time famoso aí. Então tinha o dirigente, fisioterapeuta, nutricionista, toda a equipe técnica. E eles colocaram a base da pirâmide, como a Jana fez da, né, alimentação. A base da pirâmide do atleta de alta performance hoje é o sono. Foi o que eles falaram, não adianta o nosso atleta de alta performance a gente querer rendimento se ele não dorme, se ele não descansa, se ele não faz a síntese proteica do músculo. Então, o sono é o primordial, né? A alimentação, que a Jana falou brilhantemente mesmo, faz parte integral aí da nossa saúde física, né? Exercício também, é ele que vai nos trazer aí autonomia para a gente envelhecer bem. É o que eu falo sempre no consultório, a Rosa está de prova. O que nos garante você ter autonomia na tua velhice? Você colocar uma roupa, você calçar teu sapato, você levantar do vaso sanitário, é músculo. Músculo, para mim, é órgão vital. Então, você trabalhar a musculatura é fundamental. Glicemia, né? Também é super importante. Então, o que a gente ingere, o que a gente come, tá? Peso, você ter um peso estável, né? Não ser, né, Jana, aquele sobe e desce na balança. Glicídios, então lipídios, né, gordura no sangue. Pressão arterial, fundamental também você manter a tua pressão arterial adequada. Tabagismo, que foi o que a Jana falou, e realmente eu ando bem assustada, confesso, que está tendo uma onda de crianças, né, eu já tive no consultório pessoas com menos de 40 anos com início de enfisema pulmonar, proveniente de cigarros eletrônicos. Então, começou-se uma onda de pessoas dizendo isso, como a Jana falou. O cigarro eletrônico, ele não causa tantos prejuízos. Sim, ele é igual o cigarro, os prejuízos são iguais. Então, cada vez mais jovens estão vindo com problemas respiratórios provenientes do cigarro, né? E está passando, né, do cigarro convencional para o cigarro eletrônico, né? Pode passar. Aí o exercício físico. O que o exercício físico promove no nosso corpo? Fortalecimento do sistema imunológico. Então, uma pessoa que faz exercício diariamente, né, que foi o que a Jana falou, que segundo a OMS, depois eu vou mostrar para vocês, que é de 2h30 a 5 horas semanais, né, intercalada, ele melhora muito o nosso sistema imunológico. Como? Quando a gente faz exercício, principalmente exercício de força, contração muscular, a gente libera citocinas no nosso organismo, tá? Tem uma que é a interleucina. A interleucina, ela é uma citocina anti-inflamatória. Então, uma pessoa que faz exercício regularmente, ela está gerando um efeito anti-inflamatório natural. Olha que coisa maravilhosa, né? Você está lá tomando o teu remedinho semanalmente. Então, você vai ter muito menos chance de pegar um vírus, uma bactéria, câncer, né, proveniente realmente do exercício físico. E é gratuito, né, gente? Você colocar um tênis e sair caminhar, você não precisa ir para academia, né? Tem vários exercícios que são fáceis e de fácil acesso, né? Diminuição da pressão arterial. Pressão arterial, quando a gente faz exercício físico, a gente causa no organismo uma revascularização miocárdica. O que é isso? O coração, ele vai formando novos vasinhos de sangue. Então, se você tem novos vasinhos, o que vai acontecer? Tua pressão vai diminuir, você estabiliza a tua pressão arterial. Então, uma pessoa que é hipertensa, os pacientes que eu atendo hipertensos, Bruno, eu já infartei, eu tenho pressão alta. Exercício físico, obviamente monitorizado, né? Eu monitoro o paciente porque eu faço reabilitação cardiovascular, mas o exercício é parte integral desse paciente. Até quando eu vou fazer exercício, doutora? Eu escuto isso muito. Quando eu dou alta com o paciente. Vou ter que fazer exercício até quando? Para sempre. Exercício é remédio, é igual escovar os dentes. Todo dia? Não todo dia, mas pelo menos um dia sim, um dia não. Então é o teu remédio.
Controle de glicemia, né? O exercício ele vai manter os teus níveis de açúcar no sangue menores, isso faz toda a diferença. Então eu atendo muitos pacientes pré-diabéticos, né? Estou com a minha glicemia alta, o exercício ele vai manter isso mais baixo. Evita perda óssea, como a Jana falou, né? Então, com o exercício físico, você tem como melhorar teus ossos. Então, osteoporose, né? O impacto, ele vai fazer com que deposite cálcio ali no teu osso. Então, você vai ter os ossos mais fortes. Controle de peso, obviamente, né? Uma pessoa que faz exercício, tanto que a gente comentou antes ali de começar a trazer fruta, né? E eles falaram, a gente trouxe carboidrato, não fruta, mas vai fazer exercício. Come o teu carboidrato, mas faz exercício. Você vai conseguir controlar. Então, você ingeriu, mas você está perdendo no exercício, né? Então, manter sempre a balança ali equilibrada. Melhora da qualidade do sono, fundamental, tá? Quando a gente faz exercício físico, a gente libera dopamina. A dopamina, ela vai fazer com que a gente relaxe, com que a gente tenha um sono de melhor qualidade. E depois eu vou entrar no assunto sono. Muitos pacientes falam, eu durmo a noite inteira. Isso é dormir bem? Não. Às vezes você tem que ver a qualidade do sono, não a quantidade de sono. E o exercício melhora a qualidade desse sono. E promove bem-estar físico e mental, obviamente pela liberação de vários hormônios e dopamina que vai te causar um relaxamento. Aqui eu trouxe um estudo científico que eles avaliaram mulheres, a atividade física e qualidade de vida. E o que mostrou-se nesse estudo? Um estudo de 2013, né, mas é super atual, dizendo exatamente as mulheres que fizeram o estudo, elas não tiveram melhora apenas do sistema cardiovascular, mas sim da parte física e emocional. Teve um depoimento de uma das mulheres que fez, ela falou, eu comecei a melhorar minha ansiedade, eu comecei a melhorar minha depressão. Por quê? Porque o exercício, ele te promove o quê? Foi o relato que ela deu. Eu saía e eu ficava olhando as nuvens, eu via as árvores. Então, você sair do sedentarismo vai te trazer muito mais do que só bem-estar físico, mas mental também. E qual que é a diferença? Vocês escutam muito dizer, eu faço exercício físico, eu faço atividade física. Existe diferença entre um e outro? Alguém acha que tem diferença entre exercício físico e atividade física? Tem? Alguém sabe? Qual que é a diferença? Não? Então, atividade física, eu coloquei ali fazendo faxina na casa. Você se movimentar para fazer uma faxina, para limpar um vidro, para fazer uma comida, você está gastando caloria. Isso é uma atividade física. O exercício físico não, o exercício físico é algo programado. Eu vou para a academia, eu vou correr, eu vou andar de bicicleta. Então essa que é a diferença. Os dois são bons? Ótimos. Você sair do teu sofá, fundamental. Mas o exercício físico é o que vai te trazer benefícios para o teu sistema cardiovascular. E quando eu falo em cardiovascular, eu quero falar nos órgãos fundamentais, essenciais, coração, cérebro e pulmão, vitais. Pode passar. E a recomendação que a Jana já tinha falado, né, segundo a OMS, é 2 horas e 30 minutos a 5 horas por semana de exercício moderado a vigoroso. Isso eu escuto muita gente perguntar, o que é esse moderado e vigoroso? Como é que eu vou saber o que é moderado e vigoroso? Eu costumo fazer no consultório o teste da fala, e nós utilizamos, ele é um teste subjetivo, mas já dá para a gente saber se o exercício está sendo bom para o sistema cardiovascular. O teste da fala é aquele assim, você está lá caminhando com a tua amiga, você não consegue falar com ela, está ofegante. É esse exercício que a gente precisa, que você está cansado. Agora, aquela caminhada que vocês duas estão conversando e fofocando, não é esse exercício que a gente precisa. Para melhorar nosso coração, nosso pulmão, a gente precisa ficar ofegante, né? Então, é isso que a OMS recomenda. 2 horas e 30, 5 a 5 horas por semana, intercalado, que foi o que a Jana falou. Você não vai fazer num dia 5 horas e os outros dias não fazer nada, né? E vigoroso. Então, quando está fazendo exercício, faz o teste da fala. Ficou difícil falar? Tá legal. É esse exercício que você precisa.
Exercício para ganho de massa muscular, né, que é fundamental a gente ter músculo. Músculo realmente é vital. O que vai nos levar lá aos nossos... Eu e a Jana, nós temos pacientes com 100 anos, né? E os últimos 10, 15 anos, eu comecei a receber muito mais pacientes com mais de 90 anos. E para mim é uma alegria ter um paciente no meu consultório com 90, 100 anos. Bem... né? Não está numa cadeira de roda, é um paciente que está caminhando, que está viajando, que está vivendo. Quem não quer chegar aos 100 anos assim? Eu quero, né? Então, o que vai nos garantir isso? Ter músculo saudável, para a gente poder viajar, para a gente poder curtir os netos, os filhos. Então, músculo é fundamental. Exercício aeróbico. Para a parte cardiorrespiratória, para o teu pulmão trabalhar adequadamente, você precisa fazer com que ele ganhe força, né? O nosso diafragma, é ele que faz o nosso pulmão trabalhar, né? Para a gente falar, para eu estar falando aqui, para você estar se respirando. Então, é importantíssimo a gente fazer exercício aeróbico, que consiste o quê? Uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, um spinning. Exercício de equilíbrio e propriocepção, isso para o idoso é fundamental. Eu trabalho muito equilíbrio com os pacientes, mesmo os pacientes cardiorrespiratórios, porque é queda, né? Idoso a gente vê muito isso, queda, aí acaba acamado, e aí começam as complicações. Então, você ter exercícios que mantenham esse teu equilíbrio é fundamental para a tua longevidade, para evitar, né, acidentes, enfim. Agora eu vou falar sobre o sono. Então, o exercício, vocês já viram quão é fundamental, né? E o sono? Por que o sono é tão importante? Ele também faz fortalecimento do sistema imunológico. Então, quando a gente dorme, depois eu trouxe um gráfico do sono para vocês verem o que é importante a gente fazer durante o sono, a qualidade do sono. Mas o que acontece durante o sono para o sistema imune melhorar? A gente tem um estudo que até saiu numa revista, a revista Science. Esse estudo, ele pegou pacientes, 2 grupos de paciente. Um grupo de paciente que dormia 8 horas diariamente, um sono bom, um sono reparador, e um grupo que dormiu só 4 horas durante uma semana. E eles pegaram essas pessoas e imunizaram essas pessoas contra hepatite A. E o que deu nesse estudo? As pessoas que não dormiram adequadamente, eles não ficaram imunes da vacina. Então, imagine, você dormir mal, uma vacina ela não vai ter efeito. Vamos pegar o Covid. Eu atendi pacientes que tomaram a mesma vacina, mesmo biotipo, e tiveram Covid super severo, e outros que não tiveram nada. Vocês não viram isso, né? Então, dormir bem vai melhorar, sim, o teu sistema imunológico. A gente libera vários hormônios durante o sono responsável pelo sistema imune, né? Aumento da longevidade. O que é essa telomerase? Os telômeros, não sei se alguém já ouviu falar. A gente tem nos nossos cromossomos. Vocês sabem o cadarço do tênis que tem aquela ponteirinha do cadarço para não esgaçar o cadarço? O telômero é mais ou menos isso na ponta dos cromossomos. E para que serve esse telômero? Para proteger o cromossomo. O que mostrou-se vários estudos já? Um paciente que não dorme bem, que não faz a arquitetura do sono adequada, ele diminui o tamanho desses telômeros. E o tamanho do telômero, ele está ligado diretamente com câncer, envelhecimento, doenças cardiovasculares. Então, você dormir bem vai te deixar com um telômero bom, grande. Ele vai proteger ali o teu cromossomo. Liberação e secreção de hormônio. Vários hormônios são desencadeados durante o sono, vários. Vamos pegar a testosterona, que é liberada tanto no homem quanto na mulher. No homem, muito maior quantidade. Ele é liberado durante o sono. Aí, Jana, vai um paciente lá para a Jana, ó, eu estou fazendo a dieta, doutora, estou comendo certinho a minha proteína e eu não ganho massa muscular, eu faço exercício, não tem jeito. Às vezes pode ser o sono. Se você não está liberando a testosterona adequadamente, você não vai ganhar massa muscular, né? Grelina e leptina, que também são hormônios responsáveis pela saciedade de fome. Doutora, eu não consigo emagrecer, eu faço dieta, eu faço exercício, tudo certinho, e eu não emagreço.
Tem esses hormônios que eles têm que estar equilibrados para você ter uma boa saciedade e fome. A síntese de gordura também, proteína, síntese do músculo é feita, 80% da síntese do músculo é feita dormindo. Então, o quão é importante a qualidade do sono. Consolidação de memória, isso é importantíssimo. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de fazer neuroplasticidade. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. A neuroplasticidade são novas conexões cerebrais. Então, a todo momento, agora, vocês acabaram de aprender, né, sobre alimentação, estão escutando sobre o sono. Então, o nosso cérebro está fazendo conexões, né, nós estamos aprendendo. Só que existem duas fases dessa neuroplasticidade. A primeira fase, a gente libera um neurotransmissor, age um neurotransmissor no nosso cérebro, que é a dopamina e a noradrenalina. Isso é a primeira fase da neuroplasticidade. A segunda fase é utilizado acetilcolina. Quando que esse neurotransmissor vai ser ativado? No sono. Então, uma pessoa que não dorme bem, eu tenho um concurso, eu estou estudando para o meu concurso. Nas 2 noites anteriores do concurso, eu fiquei a noite inteira estudando, eu não dormi. Você não vai gravar, a tua acetilcolina não está fazendo conexão. Então, é importantíssimo, tem uma prova, tem uma apresentação, tem um trabalho, durma. Estude durante o dia, mas durma. E ter um sono reparador vai te garantir com que esse teu cérebro consolide essas informações que foram apresentadas aí durante o dia. E regeneração celular. Durante o sono, as nossas telas estão a noite inteira lá regenerando, né? Pode passar. Horas de sono, isso eu escuto muito em consultório. Ô Bruna, mas quanto tempo eu preciso dormir? Eu preciso de 7 horas? Eu preciso de 6 horas? Tempo de sono é uma coisa muito individual. Eu vejo na minha casa, eu sou uma pessoa que eu preciso de 8 horas de sono, o meu marido não. Se ele dorme 6, ele está bem. Mas tem que ser um sono bom, um sono reparador. Por que o recém-nascido tem que dormir 12, 16, 18 horas? Porque ele precisa de maturidade celular. Então, para ele ter essa maturidade, ele vai precisar mais horas de sono. Então, veja a importância de um sono. A maturidade do bebê é feita dormindo, né? Então, ele tem que ter um sono reparador. A criança já vai diminuindo, então a maturidade cerebral vai melhorando, vai ganhando maturidade cerebral, ele vai diminuindo as horas de sono. E chega aí no adulto, no idoso, que até o idoso pode dormir 6 horas sem problema. A gente não precisa dessa maturidade cerebral, obviamente vai diminuindo as horas de sono, porém não pode diminuir a qualidade do sono. Isso aqui é um hipnograma, isso é o gráfico de sono que todos vocês fazem durante a noite. Então, o nosso sono é isso. Lá em vigília, a gente está acordado, tá? Aí a gente vai para o sono não REM, que ele é dividido em fase não REM e fase REM. Então, a fase não REM, a gente fica no sono N1, 5% da noite. É aquele sono bem levinho, tu deita, tipo, é pouquíssimo, 5% só da noite. Aí a gente vai para o N2. O N2 é um sono bem importante. Não é um sono profundo, é um sono leve. Mas é um sono importante porque vários hormônios começa a se liberar os hormônios aí, tá? E a gente fica bastante, pode ver, 50% da noite. Aí a gente vai para o N3. O sono N3 é o sono de ondas lentas. As ondas do nosso cérebro ficam super lentificadas. E é nesse sono que acontece uma coisa importantíssima. Nós estamos todos aqui conversando, vocês estão assimilando o que eu estou falando para vocês, talvez tenham perguntas, né? O que o nosso cérebro está acumulando? Toxina. O dia inteiro a gente fica acumulando toxina. Quando que é feita a faxina dessas toxinas? No N3. Então, vamos pegar a beta-amiloide, que é a causadora do Alzheimer. Ela é uma gelatina que fica acumulando no teu cérebro. Onde é feita a faxina da beta-amiloide? No N3. Aí você pega um paciente que faz um exame desse, ele não entra em N3. Você imagina? O cérebro desse cara daqui 10, 15, 20 anos, né? Ele é um forte candidato a ter uma doença neurodegenerativa, né? Então, o hipnograma serve para isso, para a gente ver a qualidade do sono.
Então, aí a gente vai para o famoso sono REM, que todo mundo fala muito do sono REM. O sono REM que a gente faz consolidação de memória, alguns hormônios são secretados também durante o sono REM. Então, todas as fases do sono são importantes, todas. Mas a gente tem que fazer uma arquitetura adequada. Que arquitetura é isso, ó? Veja, a gente tem 4 ciclos de sono REM, só que sono REM sem ser fragmentado, tá? Pode passar. Os distúrbios do sono mais frequentes que a gente vê isso nos estudos, e eu escuto isso no consultório. Insônia, disparado. Com a pandemia aumentou muito, muito. Dos meus pacientes, eu trabalho nessa área de sono desde 2007. E insônia aumentou muito com a pandemia. Ansiedade, depressão, isso afeta muito a qualidade do sono, né? Então, insônia é primariamente o distúrbio do sono com mais frequência que a gente vê, né? E aí, claro, o tratamento. Eu sou fisioterapeuta, né? Eu só entro na parte da apneia, então a insônia tem casos que podem ser tratados com medicamento, então o médico que vai tratar, então às vezes eu encaminho para a Jana, né? Ou para algum outro médico. Higiene do sono, você ter uma boa higiene do sono, que depois eu vou falar sobre a higiene do sono para vocês. Às vezes fazer uma meditação, ou às vezes medicamentoso mesmo. Então, cada caso é um caso. A síndrome de apneia obstrutiva do sono, o que é isso? Vocês conhecem alguém que tem apneia? Já ouviram falar? Conhece o CPAP? Alguém que dorme com a máscara? Já? A apneia nada mais é que a musculatura da garganta, do palato, ela começa a relaxar. Veja no primeiro ali, ó, é normal, o ar está passando, né, o azul, o verdinho ali está passando, o paciente está respirando. No segundo bonequinho começa a existir o ronco, que o ronco é o quê? A diminuição do calibre da via aérea. Essa musculatura, ela começa a relaxar. Quando ela vibra, o paciente ronca, tá? Ô, Bruna, quando eu bebo, eu ronco, né? Só quando eu bebo, eu ronco. Por quê? Porque o álcool relaxa. Então, vai vibrar mais tua via aérea. Quer dizer que tu está tendo apneia? Não. Você só está tendo ronco, tá? A apneia, obstrução. Ó lá, trancou a via aérea. Trancou. O paciente para de respirar. Então, imagine isso, o prejuízo para o sistema cardiovascular. O paciente está parando de respirar. Eu atendo em consultório pacientes que fazem, inclusive já atendi paciente da Jana, que para uma vez por minuto. Imagina isso a noite inteira. Né? Para o cérebro, para o coração e a qualidade de vida desse paciente, né? E o terceiro mais frequente é síndrome das pernas inquietas. Acho que vocês já viram aquela pessoa que fica sentado, né? Balançando. Acontece durante a noite. A pessoa não consegue relaxar, né? E isso medicamentoso também, né? Existem alimentos também que ajudam, né, Jana? O triptofano é um deles, então, às vezes, você fazer uma boa higiene do sono, uma boa alimentação, também vai melhorar a síndrome das pernas inquietas, tá? Mas sempre lembrando que é tudo individual, né? O tratamento vai depender do teu exame de polissonografia. Magnésio, ó, magnésio B1, também ajuda na síndrome das pernas inquietas. Isso aqui é o exame de polissonografia. Alguém já fez? Exame de polissonografia? Já? Já fez? Você tem apneia, né? Então, o exame de polissonografia, ele é um exame super completo. A gente consegue ver vários parâmetros. Você dorme na clínica, todo monitorado. Ô, Bruna, pelo amor de Deus, eu consigo dormir com tudo isso? Consegue, né? E a gente consegue, se o paciente fizer um ciclo do sono, a gente já consegue ver como que tá, né, se ele tem algum distúrbio ou não, tá? Então, a gente analisa o eletroencefalograma, que são aqueles na cabeça, né, aqueles eletrodos na cabeça, a gente consegue ver aquelas ondas cerebrais que eu falei ali para vocês. É ali que eu vou saber o estágio de sono que vocês estão. O eletrooculograma, durante o sono REM, vocês já viram alguém dormindo e a pessoa fica assim com o globo ocular mexendo? Ele está em sono REM. Então, a gente precisa de um eletrodo para a gente detectar que ele está em sono REM. Então, é aquele eletrodo ali do olho. Eletrocardiograma, eu preciso, é fundamental para saber se o meu paciente tem uma extracístole, uma arritmia, né? Então, é importante a gente ter um eletrocardiograma durante o exame. Eletromiograma, com o eletromiograma são eletrodos, não mostra aqui, mas é na perna. Então, a gente consegue ver se o paciente está chutando. Então, a gente consegue ver o trabalho muscular, tá?
Saturação de oxigênio, que é aquele no dedo ali do paciente, a gente consegue ver se a saturação, o oxigênio dele está caindo na corrente sanguínea, importantíssimo. Se o paciente está parando de respirar, o oxigênio vai cair. Então, isso também é importante para mim. Fluxo respiratório, aquela cânula nasal, então a gente consegue ver quanto tempo que o paciente está em apneia. Eu já atendi paciente que ficou em 1 minuto em apneia, então a gente consegue ver ali que ele não está respirando 1 minuto, tá? O esforço torácico, que é aquela cinta no abdômen, que a gente consegue também ver o tanto de tempo que ele está em parada respiratória, e a posição corporal. Por que eu preciso saber se o paciente está em supino, barriga para cima, ou de lado, ou de barriga para baixo? Porque quando nós estamos em supino, que é o de barriga para cima, ocorre um relaxamento maior e o paciente talvez tenha mais apneias e as apneias mais longas. Então, é importante a gente ver a posição, porque existem quadros de paciente que só tem apneia posicional. Tá, em barriga para cima, ele tem apneia, né? Então, o que a gente vai indicar para esse paciente? Um CPAP? Não, dorme de lado, né? Então, cada caso é um caso. Pode passar. Isso é a higiene do sono. Então, o que é importante para melhorar a qualidade do sono? Eu não tenho distúrbio nenhum do sono, mas às vezes eu tenho insônia, eu acordo durante a noite. O que é importante? Rotina. Rotina é fundamental. Você ter um horário para dormir e um horário para acordar vai regular aquilo que a Jana falou, o nosso ciclo circadiano, que é de 24 horas. Então, assim, meu horário de almoçar é meio-dia. Deu meio-dia, eu já estou com fome, né? Porque o meu ciclo circadiano está redondinho. Agora, pega uma pessoa que hoje dorme às 10 depois, da noite, depois às 11, depois às 9, o cérebro lá vai dizer o quê? Mas escuta, que horas que eu tenho que liberar essa melatonina? Então, você ter rotina é imprescindível para quem tem algum distúrbio do sono, principalmente insônia. Evite refeições pesadas ou bebidas estimulantes antes de dormir. Imagine você comer uma feijoada e ir dormir. Isso vai fragmentar muito o teu sono, porque o teu já vi que alguém come feijoada lá que está rindo, e vai dormir. A gente está fazendo o nosso organismo fazer uma digestão, trabalhar no horário que o quê? Que o cérebro precisa desligar, não é? Então, é importantíssimo você, alimentações leves pelo menos 2 a 3 horas antes do sono. Bebidas estimulantes seria a base da cafeína, tá? E uma coisa que até eu postei esses dias um vídeo, recentemente no Instagram, sobre o álcool. Eu escuto muito isso em consultório. Bruna, quando eu bebo, eu durmo melhor. Vocês já escutaram isso, né? Por quê? O álcool, ele age no nosso cérebro da mesma maneira que o antidepressivo, que o ansiolítico age. Ele vai se ligar a um neurotransmissor que se chama GABA. E esse neurotransmissor, ele nos relaxa. Então, o álcool, ele vai ser um depreciador do sistema nervoso central. Ele vai fazer o teu sistema nervoso central relaxar. Então, você tem a percepção que eu durmo melhor. Porém, o álcool, ele te relaxa, mas ele fragmenta o sono, principalmente aquele sono que eu comentei, que é o sono de ondas lentas. Então, o álcool e sono não combinam, tá? Evitar luz intensa de TV, eletrônico perto do horário de dormir, isso é um desafio, né? Celular, as pessoas vão para a cama com o celular, né? E se você for pensar, até aquela luzinha de LED da tua televisão, ela está estimulando a tua glândula pineal a não produzir melatonina, porque a melatonina, ela é liberada quando? No escuro. Então, escureceu, o teu cérebro começa a liberar o hormônio do sono, que é a melatonina. Aí pensa você tá com um estímulo eletrônico aqui, glândula, não libera, eu tô acordado. Aí você vai dormir? Não vai. Então, eletrônico, 1 hora, 2 horas antes do sono, tira, né? Ou diminui até a luz. Hoje já tem uns tablets que tem luz amarela, né? Que ajuda, né? A não ficar estimulando. Deitar-se apenas quando estiver com sono, é isso. Deu o soninho, vai dormir, porque senão você fica lá rolando, isso vai te estimular a não dormir mesmo, tá? Faz exercício regularmente, o que a gente já comentou, ele libera aí hormônios, dopamina, que vai te causar relaxamento e vai te ajudar. Ô Bruna, mas exercício à noite estimula? Cada caso é um caso. Eu falei hoje para a Jana isso, eu sou uma pessoa que se eu fizer exercício físico noturno, meu sono fica bom. Só que se eu estudar, eu estou fazendo uma nova especialização à noite,
eu fico estimulada, porque o meu cérebro não desliga. Então, quer dizer, para mim o exercício não me estimula à noite, eu consigo dormir bem. Tem paciente que não. Então, cada caso é um caso, né? E isso aí, se expor à luz natural, acordar, isso é fundamental. Você acordar e ir para a luz, vou perto de uma janela, vou tomar café na sacada, isso é ótimo. Isso também ajuda a regular o ciclo circadiano, tá? Eu trouxe essa afirmação, eu sempre falo isso muito, vocês veem, eu falo isso direto no meu Instagram, sou até repetitiva, que nós colhemos escolhas. Então, o que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Então, se você está plantando, eu estou fazendo exercício, eu estou dormindo, eu estou cuidando da alimentação, eu estou cuidando da minha mente, o que você vai colher depois? Doença? Não, né? Tem uma frase que eu escutei recentemente que é exatamente isso, a arma é o teu genético e o gatilho é os exercícios que você não faz, a alimentação errada que você faz. Então, quer dizer, só depende da gente atirar ou não, né? As nossas escolhas. Então, o que vocês estão escolhendo hoje? Né? Eu estou escolhendo envelhecer bem? Porque é o que eu falo para os pacientes, eu quero chegar lá no meu 70, 80, 90, viajando, curtindo, que é isso que todo mundo almeja, né? Chegar bem. Ah, eu estou livre de acontecer alguma coisa? Não, mas se depender de mim, das minhas escolhas, é isso que eu quero, né? Para o amanhã. Pode passar. E aí eu deixei essa frase, que eu sempre utilizo essa frase, que realmente a gente precisa do nosso corpo, né? O corpo, a gente precisa dele físico para estar bem, para trabalhar, para produzir. O quanto vocês aqui produzem em equipe, né? Então, a gente precisa ter uma saúde íntegra para envelhecer bem, para produzir, para ser feliz.